eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua presença me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aleluia. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Aleluia. A voz que saiu da sarça atraiu Moisés. E a voz que saiu da sarça também atraiu a mim e a você, a essa presença gloriosa. Glória a Deus, querido. Eu sou a Lê Fernandes. Eu quero deixar hoje uma palavra aqui com você para meditação. No capítulo 3, Deus fala com Moisés através de uma sarça. A sarça começa a pegar fogo, ela se incendeia e ela começa a ficar com fogo ardente, mas ela não se consome. Moisés fica maravilhado e assustado ao mesmo tempo. Imagine você está em um campo ou em um lugar e de repente um arbusto começa a pegar fogo e começa a se incendiar. E você vê que nenhuma folha se consome, nenhum galho se quebra, nenhum galho vira carvão, nada se consome nessa sarça. E você entende que é algo sobrenatural. E dessa sarça sai uma voz maravilhosa que fala para Moisés. No capítulo 3 do Gênesis, a gente vai ler essa história de como Deus fala com Moisés, né? O texto vai dizer que Moisés cuidava das ovelhas do sogro dele, e aí ele estava no deserto e foi até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, que é um monte considerado sagrado para eles, ali o anjo do Senhor apareceu a ele, numa sarça de fogo, no meio de espinheiros. Olha, irmão, no meio de espinheiro. E Moisés viu que o espinheiro pegava fogo, porém não se queimava. Então, que coisa esquisita. Ele ficou pensando, irmãos, imagina você, um espinheiro não se queimar, a sarça não se queimar e o fogo aceso. Aí, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio da sarça. Ele disse assim: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. E é interessante, irmãos, que me chama a atenção aqui nesse ponto. Deus chama Moisés, Moisés. Deus carinhosamente. Você pode ter, às vezes a gente quer, quando vai falar com o nosso filho, e a gente quer chamar a atenção do nosso filho, carinhosamente a gente fala: Alexandrina, Alexandrina, Ângela, Ângela, olha, cuidado, Natália, Natália. E é assim, Deus chamando Moisés carinhosamente: Moisés, Moisés. Aí Moisés responde, né? E aí Deus começa a falar com Moisés. É interessante, Moisés ele cobre o rosto dele porque a glória do Senhor é muito forte. E aí Moisés cobre o seu rosto porque ele ficou com medo de olhar para Deus. Olha, irmãos, é algo tão tremendo. Nossa, imagine que privilégio Moisés teve. Hoje nós temos esse privilégio porque Deus fala conosco, Deus nos chama, Deus nos atrai. E nós vivemos um milagre dia a dia. Mas eu quero destacar com você o verso 7. Irmãos, muitas das vezes nós vivemos situações difíceis e que às vezes a gente acha que não tem mais jeito, que está tudo demorando muito a acontecer. Mas o segredo de tudo é o clamor. Você precisa clamar. Aqui nesse texto vai falar, Deus ele vem e fala com Moisés assim: olha, Moisés, eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro e por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios. Irmãos, olha que coisa gloriosa. O nosso Deus é lindo, irmãos. Quando você clama a Ele, Ele vê. Quando você clama a Ele, Ele ouve.
E quando você clama a Ele, Ele desce, irmãos. Ele desce e resolve aquilo que você não pode resolver. Aqui, o que me chama a atenção são 3 verbos muito importantes. Eu vi, eu ouvi e eu desci. Gente, é tremendo como Deus é lindo, o agir de Deus. Deus, ele conjuga aqui 3 verbos, né? Eu vi, eu ouvi e eu desci. E eu quero dizer para você, irmãos, porque Deus ouviu, Ele viu o clamor Ele viu o sofrimento do povo, Ele viu. O povo começou a sofrer muito porque o povo era escravo. E aí ele fala assim, olha, por isso eu desci para poder libertar aquele povo dos egípcios e para levar esse povo para uma terra boa. Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, não desista de clamar a Deus, não desista de clamar ao Senhor, porque Ele vê o teu sofrimento. Não pensa que o teu sofrimento está alheio, não, aos olhos do Senhor. Não, Ele está vendo, Ele vê o seu sofrimento. Aquele povo vivia durante anos, escravizado por um rei corrupto que os maltratava. Viu o sofrimento deles. Ele viu, e aí um povo que clamava ao Senhor para que o Senhor os libertasse dali. Então Deus ouviu. E aí Deus, ele fala assim, eu desci. E aqui, irmãos, quando ele fala que ele desce, irmãos, é algo maravilhoso. As manifestações de Deus através de Moisés. Deus, ele desce para se manifestar em glória, em poder, em graça. Deus, ele não está alheio ao teu sofrimento, Deus está vendo. Deus não está alheio ao seu clamor, Ele está ouvindo e Ele vai agir ao seu favor. E é interessante, irmãos, Deus, Ele diz para Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu desci para libertar. Ou seja, Deus, ele vem, quando você clama a Ele, quando você vive uma vida de clamor, uma vida de intimidade, Deus, ele te vê, Deus, ele te ouve, Deus, ele desce, Deus, ele age ao teu favor, Deus abre porta onde não há porta, Deus ressuscita mortos, Deus faz acontecer. Quando você clama, então clame ao Senhor, pare de murmurar, não tenha medo, pare de ficar questionando o Senhor porque ainda não aconteceu. O povo esperou durante muito tempo até que Deus enviou o libertador e eu creio, Moisés foi o libertador do povo. Deus desceu e manifestou a graça e sua glória usando um homem chamado Moisés para libertar o povo. Moisés foi o libertador daquele povo. E o Senhor, o próprio Deus, Ele é o teu libertador. Clame a Ele, fale com Ele, porque Ele entende você, Ele vê, Ele ouve e Ele desce para agir ao seu favor. Deus te abençoe. Confie mais no Senhor, esteja sensível à voz do Senhor. E sabe quando você vai estar mais sensível à voz do Senhor? Quando você lê a sua palavra, quando você ora, quando você o louva, quando você pensa, que os seus pensamentos estão voltados para Ele. Meu irmão, eu quero dizer para você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há tempo de ficar brincando, insensível e superficialmente não, brincando de ser cristão. É tempo de aprofundar as estacas, é tempo de você se enraizar, é tempo de você buscar a Deus, porque Jesus está voltando e a cada dia as coisas vão ficando pior. Então, Deus ouve clamor, Deus vê a sua necessidade e Deus desce para te abençoar e te libertar. Creia, não desista, viva na presença do Eterno, viva na presença de Deus. Se tem alguma coisa que está te afastando dessa presença, meu irmão, arranque da sua vida. Se tem alguma pessoa te afastando dessa presença, meu irmão, tire essa pessoa da sua vida, corta esse relacionamento. Se tem alguma coisa, irmãos, que está impedindo você e que você ainda não percebeu o que é, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero a partir de hoje ter uma vida de intimidade, eu quero ver o teu mover, eu quero ver o teu agir, Senhor. O Senhor é o teu libertador, Ele vem, Ele desce para te abençoar. Então, meu irmão,
Ele desce usando pessoas para te abençoar. Então, meu irmão, por favor, busca o Senhor. Busca o Senhor. Hoje nós precisamos viver entendendo que ou você serve ou você não serve a Deus. Não dá para servir a Deus mais ou menos. Não dá para ficar mais ou menos na igreja. Não dá para ser forte mais ou menos, não. Ou você é forte ou você é fraco. Ou você fica firme na igreja ou você fica fora da igreja. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Mas escolha servir ao Senhor. Escolha viver uma vida congregando. Escolha viver uma vida de santidade. Deus te abençoe, de Jesus.